Está escrito na palavra de Deus, em Provérbios 14, 12, a respeito da proposta do homem, do desejo do homem, do caminho do homem, do caminhar do homem sobre esta terra. E a Bíblia fala com toda a autoridade, com todo o poder. E esse é fato. Pois bem, o texto fala a respeito do que está acontecendo hoje com a sociedade mundial, com o homem, seu caminhar, seu passear pela vida, as suas entradas e saídas, suas manifestações desse mundo. E ele está demonstrando ali, dando as suas cartadas e está deixando claro o seu caminhar perante a sociedade. A mídia está mostrando isso aí. A mídia mundial está mostrando o caminhar do homem e qual o seu curso, aonde esses homens querem chegar e tamanha ousadia. Não quero falar aqui eu não quero confrontar também a questão da evolução tecnológica, a evolução da ciência. Não estou aqui para confrontar nada, eu estou aqui só apenas para dizer para você que além de tudo isso aí, já estava escrito na palavra de Deus. Quando Deus, para quem conhece a palavra de Deus, que conhece a verdade de Deus, lá atrás, quando Deus percebeu que o homem queria trazer o universo paralelo para a Terra, isso lá há 5.000 anos atrás, quando a humanidade havia somente uma língua, um só povo, um só pensamento, e ali aquela humanidade daquela época já tinha a evolução tecnológica tão avançada como hoje. O homem mudou hoje a sua moda, seu modismo, seu estilo de viver, a sua arquitetura, a tecnologia, em alguns movimentos de veículos, alguma coisa, mas a inteligência, a capacidade de desenvolvimento, crescimento, de ousadia, de fazer obras, não somente obras arquitetônicas maravilhosas, poderosas, mas também obras faraônicas, sempre foi do homem. E naquele tempo o homem estava pronto para fazer uma torre, está lá escrito em Gênesis capítulo 11, uma torre cujo topo tocasse lá nos céus. Que se fosse hoje uma Big Tower, né? Ele estava lá, sentaram, conversaram, se reuniram, discutiram, equalizaram, arquitetaram, planejaram e fizeram na maquete uma torre cujo topo tocasse nos céus. Para a época, algo avançado, poderosa. E ao mesmo tempo, essa torre estaria no centro da cidade, de uma mega cidade. Então seria uma torre, tocasse no céu, um povo e uma só língua, um só pensamento, um só ideal. Isso estava lá, proposta, aberta. Mas o topo da torre, que tocava no céu, seria tão alta, não seria apenas para ficar uma torre no meio da terra daquela época, apenas para estar lá, apenas para estar uma torre mais alta e para uma contemplação apenas de um povo de uma só língua, de um só pensamento, de uma só cultura. Seria estranho despender-se tanto tempo, tanto recurso, tanta vida humana, sacrifício para fazer uma torre tão gigante, onde não haveria nenhuma utilidade, a não ser todo mundo passar e olhar para cima e ver aquela torre gigante, aquele prédio gigante, enorme, que não terminava mais a sua altura, para nada. Não. O homem nunca fez coisa na terra para nada. Só que por detrás daqueles homens, que aqui eu quero chamar a atenção de você,
para aqueles que não acreditam que ele não está sozinho no planeta Terra, existe mais alguém aqui, tá certo? Existe mais alguém. Existem duas raças de seres que estão na Terra, estão no universo e estão concorrendo pelo homem, pela humanidade. Na época, então, aquela proposta ficou uma coisa muito maravilhosa e caiu no coração, nos braços de todo mundo. Houve uma concordância geral. Só que havia algumas pessoas também lá que sabiam que uma só cidade, um só povo, uma só língua, uma só cultura e uma torre, que aquela torre não seria apenas estar lá como dizia no passado, um obelisco, uma torre gigante. Havia uma tensão muito mais forte, já trazida do passado pré-diluviano, da qual Deus destruiu a terra por esse motivo, por essa razão, por saber que o ser humano, ele não queria saber de ouvir Deus, de estar em ligação com Deus, em sintonia com Deus. Ele queria estar isento de Deus. E antes do dilúvio, ao teu conhecimento, você pode também pesquisar na Bíblia, a palavra de Deus, ou nos livros de antropologias, ou nos livros apócrifos, ou nos historiadores. Você vai perceber, você vai pesquisar, vai se aprofundar neste assunto, para você saber então o que aconteceu lá na era pré-diluviana, onde a Bíblia fala, no livro de Gênesis, capítulo 5, até o capítulo 9, e fala realmente que os anjos de Deus, que desobedeceram a Deus, anjos de luz, que tinham incumbência de descer à terra, seriam os vigilantes de Deus. Eles desceram para a terra e realmente olharam para a terra e pela humanidade e viram mulheres bonitas, que sempre mulheres foram bonitas, que Deus criou mulheres bonitas, né? Mas para o âmbito humano, esses anjos desceram do seu espaço, da sua habitação, em desobediência a Deus, e coabitaram com essas mulheres, e dessas mulheres nasceram gigantes, gigantes mesmos, gigante mesmo que Hollywood não tem sequer dimensão quando fazem esses Transformers, não tem dimensão, porque é muito grande, muito gigante mesmo. Mas tudo bem, foi para abençoar a terra, essa coabitação desses anjos com as mulheres, foi para trazer um novo tempo, um novo mundo, segundo a vontade de Deus? Não. A Bíblia fala que esses filhos desses anjos com mulheres foram os gigantes da época, foram os valorosos guerreiros da época, e que trouxe nada mais, nada menos que destruição, perversidade, desvio da verdade, matança, crueldade, e sem contar ainda com a influência de Satanás. Entra aí novamente, você tem que pesquisar isso aí também. No livro de Gênesis fala sobre, no Éden, a serpente enganadora que enganou Eva. Não era a serpente, animal serpente, que enganou Eva. É o que estava usando a serpente, porque a serpente no Éden era muito mais sagaz, bonita e sagaz, dentro do Éden. Então, Satanás usou a serpente, bonita, linda, para poder enganar a mulher. E aí, então, você percebe que tem indução nisso. Você pega o livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, você vai ver também sobre quem é esse ser chamado Satanás, Lúcifer, o diabo, né? Você vai ler também, entender quem é ele. Aí você vai no livro de Isaías, capítulo 14, do versículo 12 a 14, você vai também perceber, entender a profundidade desse ser chamado Satanás, que está na terra com seus demônios. Uma parte deles estão aqui, porque uma outra parte você vai saber que foi
presa quando no livro de Ezequiel, capítulo 28, você vai perceber que houve lá uma rebelião desse Lúcifer, anjo de luz, que era o brinco protetor de Deus. Ele usou alguns anjos, arrastou com ele alguns anjos, e em Apocalipse faz alusão, quando você vai também ao livro de Apocalipse, vai ter lá, quando mostra a visão de João Evangelista, que foi levado para o dia do Senhor. João estava 2000 anos atrás, ele foi levado para o dia do Senhor, lá no futuro que vai acontecer, a grande tribulação e a vinda do Messias para a terra. Então lá ele viu nos céus o dragão arrastando a terça parte das estrelas, que seria a palavra dragão, mostra figura de Satanás. Então Satanás arrastando a terça parte dos anjos com ele. Então na sua queda, com a sua rebelião contra o Criador, antes da terra ser fundada, refundada, recriada para a humanidade, subentende que aqui a terra era a habitação dele, porque em nenhum lugar do universo, a NASA, com toda a sua capacidade tecnológica, não achou em nenhum universo, no universo total dos planetas, lugar que tem tantos minérios, tantas pedras preciosas, a não ser nessa terra aqui. Então subentende que aqui foi a habitação desse Lúcifer. Pois bem, porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo fala que, versículo 1 e 2, fala que criou Deus os céus e a terra, tá certo? Versículo 1, de capítulo 1 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, fala que criou Deus os céus e a terra. E verso 2 fala, a terra era sem forma e vazia. Então, subentende que era sem forma e vazia. Então, subentende que ela se transformou assim. Ela ficou assim, não era assim. Ela passou a ser assim, sem forma e vazia. Mas embasado nessa rebelião desse ser chamado Lúcifer, depois Satanás, o diabo. Então, nesse contexto da terra, veio essa influência do inimigo Satanás na humanidade. E quando chega na torre de Babel, a torre era para fazer pesquisas astrológicas, pesquisas a princípio astronômicas, depois astrológicas, depois invocação de demônios, que a teoria de demônios, o demonismo, satanismo, não é de hoje. Quando se ouve falar que pessoas são satanistas, são demonistas, e algumas pessoas ficam impactadas, ficam assim, assustadas, ficam com os olhos regalados, porque como pode? Mas pode. O ser humano é livre, ele tem livre-arbítrio, tem vontade própria. Deus nunca colocou o homem a refém dele, de suas ideias e princípios e valores. Ele criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Quando ele caiu em pecado, então esta interdependência de Deus foi quebrada por pecado. Então o pecado desviou o alvo, ele se afastou de Deus. Ele se afastou de Deus, o homem, não Deus se afastou do homem. E o que aconteceu então? Esse homem passou a ter uma vida muito pessoal. E na Torre de Babel, ele tentava novamente, sem o aval de Deus, sem a vontade de Deus, sem a proposta de Deus, sem o desejo de Deus, ele queria fazer uma ligação com o universo. E esse universo não era conversar com Deus, era conversar com os seres angelicais caídos, demônios. Tá certo? Ali estava o inimigo novamente. Mas por que, quando Deus desceu para ver aquela construção, e por que Deus então confundiu a língua deles e espalhou a humanidade, aquela população que estava ali unida no seu lugar, numa só proposta, numa só intenção, num só desejo de ser uma poderosa nação ali única? Porque Deus então espalhou eles para o mundo todo, com línguas, dialetos, porque Deus tinha falado para Noé, após o dilúvio, e por Deus ter destruído tudo, e recomeçou com Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras, 8 pessoas, ele recomeçou a humanidade e falou, olha, frutificai e enchei a terra.
Deus abençoou Noé, dizendo, enchei e multiplicai na terra. Que seria, então, vá encher, multiplicar e encher a terra, todo o globo. E em Gênesis 11, na Torre de Babel, o homem quis fechar-se, desobedecendo a Deus, que Deus tinha falado. Deus falou, enchei e multiplicai. Aquela geração está dizendo, não, vamos ficar juntos aqui nesse centro e vamos fazer um nome aqui, tá certo? Em desobediência direta com o Criador. E Deus desceu e confundiu a língua e se espalhou. E isso vem vindo para cá até hoje. E por último agora, o homem está desejando novamente fazer realmente, trazer de volta a mesma visão, a mesma intenção da Torre de Babel, uma nova cidade, tá certo? Uma nova cidade, um novo povo, uma nova intenção, um só pensamento, uma só ideia, uma só proposta de fazer de volta, trazer para a Terra um universo paralelo para eles de volta. Isso então se fala que eles estão planejando trazer, fazer na Terra, estão criando aí a nova ordem mundial, criaram aí os nova-erenses, né, os Illuminatis, a nova ordem mundial. E dentro dessa proposta também tem a ONU, que está aí totalmente empolgados com a Agenda 2030, para poder dizer que agora vamos ter uma planilha, vamos ter uma pasta que vai trazer de fato o nivelar da humanidade, e vai ser um novo tempo para a humanidade, um novo tempo, uma nova história, e vai ter novas regras, novos princípios, valores, onde seremos novamente um só povo, uma só língua, um só pensamento, um só conceito e uma só lei, e vamos fazer realmente, novamente, uma proposta de fazer a ligação com o universo paralelo na Terra. E aí se volta a dizer, haverá uma torre? Creio que não. Não haverá torre. Haverá um templo, o terceiro templo que Israel está lutando ali com os grupos sionistas de judeus para fazer em cima daquela base que é lá a Rocha do Domo, a Rocha da Profanação. O muçulmano está ali em cima da base dos templos que foi criado por Salomão e por Herodes. Está ali, foi destruído, está ali, mas ali vai ser feito o templo. O terceiro templo não a priori vai ser feito para adoração a Deus, Deus verdadeiro, bíblico, com todos os rituais, mas na metade de 7 anos que esse novo mundo, essa nova proposta, essa nova planilha, onde de fato a ONU deixará de existir. Hoje a ONU é uma nação unida, é uma organização das Nações Unidas, que de unidas não tem nada, mas é uma organização criada pós Segunda Guerra Mundial, em 45, mas não tem nenhum efeito de combate a qualquer coisas erradas que as nações vêm fazendo. Não combate as guerras, não combate a desigualdade social, não combate a fome, não combate a destruição social, não combate nada. Simplesmente é uma agência nominal, fantoche dos poderes que a regem. Pois bem, isto está acontecendo. Agora, quando você olha para o sistema que vai vir mais tarde, breve agora, ele vai destruir todo o sistema do mundo, porque em Apocalipse fala sobre a proposta desse anticristo, quando você percebe que as próprias nações do mundo, os poderes do mundo, vai dar de mão para esse líder anticristo o poder do mundo. E ele vai estabelecer esse mundo com uma só moeda, tá certo? Uma só religião e um só poder bélico. Esses 3 poderes estarão debaixo de suas mãos. Só que o texto fala, mas para quê? Esse líder vai ser segundo o coração de Deus ou segundo Satanás? Quando você lê lá no livro de 2 Tessalonicenses, no Novo Testamento, cartas
de apóstolo Paulo para a igreja de Tessalonicenses, capítulo 2, você vai ler lá, vai entender que essa proposta é para fazer com que o mundo venha estar de volta subjugado, não a Deus, mas a Satanás. Por quê? Então você vai no livro de Apocalipse, capítulo 13, você percebe que será pedido para que quem quiser comprar, vender e negociar, ele venha ter uma marca na sua mão direita ou na sua testa. Olha só o oposto de Deus. Hoje, todos salvos em Jesus Cristo, toda pessoa salva em Jesus Cristo, que abraça uma fé no Senhor Jesus Cristo, em Efésios capítulo 1, versículo 13, Efésios capítulo 1, versículo 3, Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala que no momento que você creu no Senhor Jesus Cristo, e você creu nele como teu único Senhor e Salvador de sua vida, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, não na sua mão direita, não na sua testa. Você foi selado em teu coração, que habita em vós. E o apóstolo Paulo fala também para a igreja aos Coríntios, na carta aos Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, ele falou para os coríntios no passado e fala para a igreja hoje, para quem conhece a palavra de Deus, para quem é temente a Deus. Não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo, que é proveniente, que vem de Deus, não é de vós mesmo? Vem de Deus, não é de vós mesmo? Que cada ser humano que abraça uma fé no Senhor Jesus Cristo, que vive uma vida com o Senhor Jesus Cristo, que caminha com Jesus, que lê a palavra, ora e se santifica, separa-se deste mundo mal, a Bíblia fala que ele é o templo do Espírito Santo. E Paulo reforça essa proposta, falando em Efésios capítulo 1, versículo 13, que fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Que seria, então, não tem nenhuma questão externa ali, tudo questão interna, no coração. Mas esse líder que virá, a besta, o falso profeta, juntamente com ele, mas Paulo fala em 2 Tessalonicenses que ele vai ser 100% imbuído, 100% dominado, guiado, e as suas manifestações serão totalmente por Satanás nele, 100%. E ele vai fazer essa proposta para a humanidade: se vocês quiserem comprar, negociar, ter uma vida boa no meu reino, você vai ter que colocar essa marca na sua mão direita ou na testa. Ironia do destino o homem vai querer ser sempre feliz, ser sempre poderoso, sempre ter vida boa, mas sempre longe de Deus. E aí você vai perceber então que o apóstolo Paulo fala, aqui o proverbiano Salomão fala, ele fala que no capítulo 14 de Provérbios, ele fala assim: há caminho que o homem parece direito, mas o fim dele é caminhos de morte. Esse caminho que o homem vai buscar sem Deus, está buscando sem Deus, buscando o passado sem Deus, estabelecer uma torre, um nome, uma potência, e atingir o céu sem Deus, foi o caos. O dilúvio passado, fazer algo sem Deus, foi caos. As nações passadas, Babilônia, Assíria, Grécia, Roma, todas as nações que fizeram das suas vidas uma adoração, não a Deus, o Criador dos céus e da terra, mas ao universo paralelo, onde Satanás habita. A adoração a Satanás, aos demônios, foi caos, destruição. E agora, por último, vai ter essa proposta de fazer uma proposta sem Deus. Mas já está profetizado. Você vai no livro de Daniel, capítulo 9, já está profetizado sobre esse dia. Você pega São Mateus 24, e São Jesus falou nesse dia, vai acontecer. Você pega o apóstolo Paulo, também acabei de falar para você, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, 1 a 12, também vai acontecer. Você pega lá Apocalipse, capítulo 6 até o 18, também fala sobre esse tempo que vai acontecer, onde o homem vai desejar novamente fazer da sua vida uma proposta de vitória, de eternizar-se sem Deus na sua vida, que seria mais um mergulho no escuro. E termina aqui com um texto que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios, onde ele fala assim, que
cabe hoje para você entender muito bem a palavra de Deus. Ele fala assim, capítulo 10 de 1 Coríntios, capítulo 23. Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Você entende assim? No capítulo 6, ele fala a mesma coisa. Ele fala, capítulo 6, ele fala, no mesmo livro, 1 Coríntios, capítulo 6, 12, ele fala, todas as coisas me são lícitas, novamente, ele repete, mas nem todas convêm. Tá certo? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então você percebe que ele fala que nem todas convêm, edificam, e nem não me deixarei me dominar por alguma delas. Então você percebeu que na lei da licitude, o homem tem liberdade de fazer o que quiser. Na lei das licitudes, o homem é livre, o homem foi criado para ser livre. Os anjos de Deus foram criados para ser livres. Adoração espontânea, reverência a Deus espontânea, adoração sabendo quem é o Criador, que criou eles, deu a eles ao universo para ser anjos, e deu a terra para os homens viver arregaladamente, com amor e prazer, segundo Deus, mas que voltasse a Deus a adoração, voltasse a Deus o temor, tremor. A palavra temor não é medo, é respeito a Deus. E tremor é saber que Deus é poderoso. É o todo-poderoso Deus que pode tudo, tem toda a capacidade, tem o domínio. Então Deus criou o homem assim, só que ele nunca exigiu do homem uma reverência forçada, uma adoração forçada, uma obediência forçada. Então aqui Paulo fala que o homem está entrando num corredor breve e vai para a condenação eterna por desobediência a Deus, e não porque Deus o está levando ele impulsivamente, revoltosamente, com raiva do homem para o lago de fogo. Não. O homem sempre foi homem e hoje será desobediente a Deus por suas próprias vontades, desejos, caprichos, o prazer de desobedecer a Deus. Porque Deus não quer que o homem seja esse homem que está sendo agora, odioso, maldoso, cruel, vingativo, destruidor, com guerras, bombas, maldade e crueldade. Deus não criou esse homem, mas ele chegou na máxima dele, como chegou na era pré-diluviana, na Torre de Babel, nas nações, no tempo de hoje. Ele chegou a esse ponto, nessa máxima da loucura, desse monstro que é o homem, por desejos próprios. Então Deus vai tratar com ele segundo também a sua loucura. E quando Paulo fala num ponto, num texto, isso vai acontecer na grande tribulação, quando o homem chegar ao momento que estiver gritando, cantando, trocando presente, ovacionando, redes sociais falando desse grande líder, desse grande poderoso líder, o nosso líder maravilhoso, inteligente, versátil, criativo, amigo de todo mundo, tem projetos maravilhosos, tem propostas maravilhosas, é um cara realmente totalmente que esperávamos há muito tempo, conseguimos achar um líder para nós, achar uma pessoa que é sem igual. Não tem na história da humanidade um homem que é tão assim, tão afetivo, tão carinhoso, tão carismático, tão acessível, e as promessas, propostas maravilhosas para fazer agora o nosso universo paralelo maravilhoso por toda a eternidade. Dominado por Satanás, seduzindo a humanidade, preenchendo a humanidade de prazer falsos, sentimentos falsos, emoções falsas, esperanças falsas. E quando esse homem perceber, quando estiver totalmente envolvido, impregnado, mergulhado naquele engano, naquele engodo de Satanás, naquela pessoa, o apóstolo Paulo falou há 2000 anos atrás e fala agora a palavra viva de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele fala abertamente esse assunto aqui, com muita letra, e termina aqui esse texto, para você saber que você tem que estar atento, acordar para essa realidade bíblica e acordar para a sua vida espiritual.
e vim para Jesus, porque o texto fala assim, pois que quando disserem, quando falarem nas redes sociais, televisão, no mundo todo, falarem aquela grande festa, aquela euforia mundial, né? A paz e segurança, conseguimos, festas, alegria, conseguimos. Então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, gritos e gemidos de dor de parto, e de modo nenhum escaparão. Que seria quando a Bíblia fala que esse líder ele vai sentar no templo de Israel, na metade de 7 anos, que Deus deu para ele, 7 anos. Na metade de 7 anos, ele vai entrar no templo de Israel, vai profanar o templo de Israel, em Jerusalém, e vai sentar-se como Deus, julgando ser Deus, e aí então realmente ele vai emplacar realmente isso, ele vai dizer de fato de que lado ele está. Ele estará naquele dia, do lado de Satanás, dominado por Satanás. Então aquela paz que o mundo pensava que teria, acabou-se em trevas. Aí ele vai dizer então, você quer ter paz de fato? Me dê sua mão direita, a sua testa, e você vai ter paz no reino. Senão, você vai morrer. Você está percebendo? Isso é, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não edifica e não me deixarei dominar por elas. Tome muito cuidado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.